A paz do Senhor a todos principalmente do Grupo Soberano Mestre, ao qual eu sou uma das administradoras aqui com muito orgulho, com muita satisfação de alma e com muita gratidão, porque nós podemos estar aqui num grupo abençoado, diferenciado, num grupo que tem feito a vontade de Deus através da palavra de Deus, através da pregação, dos louvores, das reflexões bíblicas, né? Temos orado uns pelos outros e isso é muito importante, muito importante. Mas eu vim aqui nessa tarde, após uma conversa que eu tive com a irmã Célia, uma das administradoras também do grupo, em particular. E algo que ela falou me chamou a atenção porque arde no meu coração já há 2 dias falar sobre esse assunto. E como ela colocou aqui, né, esse assunto para mim em particular, falando a respeito de nossas vidas, né, sobre fé, sobre estarmos vivendo, eu e ela, nessa situação em que vivemos unicamente pela fé. Então eu gostaria de colocar isso aqui para nós, uma reflexão. Nessa tarde eu vou estar lendo então Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 11 e no verso 1. E vou fazer conforme o Senhor tem colocado no meu coração já desde ontem, desde anteontem, e oportunizou Deus, né, que a Célia falasse sobre isso num áudio para mim, agora há pouco, numa conversa que nós tivemos em particular. Então eu vou colocar aqui. Hebreus capítulo 11 diz assim, na minha tradução, né? Que é Almeida Corrigida Fiel. Ela diz assim, ora, vírgula, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em algumas traduções diz que a firme certeza, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Fé é um dom de Deus, né? Foi nos dado esse dom, o primeiro dom que nós recebemos de Deus, quando já na nossa chamada, quando nós somos escolhidos e somos chamados e escolhidos por Deus para estarmos na presença dele. E assim nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E por que esse dom é dado a nós? Porque mais para frente, nesse mesmo capítulo 11 de Hebreus, o Senhor nos fala o seguinte, lá no verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem este dom que o próprio Senhor nos dá, quando nós nos achegamos ao Evangelho, quando nós nos achegamos a Deus, é impossível agradar a Deus, é impossível mostrar para Deus que nós não acreditamos justamente nele, justamente naquilo que ele pode fazer. Em Lucas capítulo 1, verso 37, diz ali exatamente que o Senhor, para ele não haverá impossíveis. Vamos lá para Lucas, um dos primeiros livros ali do Novo Testamento. O médico Lucas, ele não foi um discípulo, né, direto entre os 12, mas ele foi um dos discípulos de Deus e foi um dos que creram e levaram este evangelho, mas ele não foi testemunha ocular, né? O médico Lucas recebeu os ensinamentos e escreveu, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, este livro, né? Então vamos a Lucas, que está antes do Evangelho de João, e no capítulo 1, quando ele conta como se deu, né, a concepção de Jesus no ventre de Maria. Lindo esse capítulo. Vamos ver aqui. Eu não tinha marcado e me veio na memória agora.
Então vamos ler Lucas, capítulo 1. Vamos desde o verso 31, quando o anjo fala com Maria. 30, no verso 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, verso 37. Então, este Deus ao qual nós nos chegamos, e é nos dado esse dom da fé para que creiamos que a este ao qual nós chegamos e dobramos os nossos joelhos e invocamos e oramos e buscamos, é o Deus do impossível. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Nós cremos na contramão do mundo. A contramão do mundo é a mão aonde direcionados, né, os seres humanos estão pela vista. Por esse olhar aqui natural, ó, né, por essas córneas, por essa íris aqui, por esse olho que enxerga ao natural, enxerga diante do nariz aquilo que realmente está vendo como palpável. Mas a fé não é palpável. A fé é algo espiritual, sobrenatural, que move a mão de Deus através de nós crermos que realmente vai acontecer. Se nós nos achegarmos a Deus sem fé, é impossível agradar-lhe, porque Deus é espírito e importa que nós o adoremos, que nós vivamos na presença de Deus em espírito e em verdade. Em verdade, porque cremos nas Escrituras, porque cremos aqui no manual de regra e prática e fé de todo cristão. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa. Nós cremos nessa palavra. E muitos homens de Deus creram, sem ver. Quando Abraão foi chamado, ele cria, ele acreditava, ele vivia no meio de um povo idólatra, onde pelos históricos, né, pelos livros históricos, o pai de Abraão era escultor, ele esculpia imagens, ele era comerciante. Eles viviam no meio daquilo que era palpável, dentro de uma nação, dentro de uma tradição, de uma nação idólatra. Lá em Ur dos Caldeus. Mas quando Deus chamou Abraão, ele disse: retira-te da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele não sabia para onde ia, o que deveria fazer e o que iria acontecer. Mas ele creu. E isso foi-lhe imputado por justiça, tanto é que ele é chamado de o pai da fé. Porque creu sem ver. E quando Deus disse que ele seria pai de grande nação e traria grandes famílias para adorarem a Deus, ele creu e recebeu a promessa em Isaac, o filho da promessa. Ele creu em Deus de tal forma que quando Deus pediu o seu único filho, o filho da promessa, para entregar para ele imolado em um holocausto, ele iria realmente fazer aquilo. Porque cria que se Isaac tivesse morrido em holocausto, Deus proveria novos filhos para ele. E assim mesmo, com um único filho, ele creu que daquilo ali, daquele ser, do Isaac, ia sair grande nação, como realmente saiu. Né? Isaac teve com Rebeca os gêmeos Jacó e Isaú. E mesmo Isaú sendo o filho que, na tradição judaica, na tradição, né, hebreia ali,
seria o filho primogênito, e ele teria que ter a primogenitura, aprove Deus que Jacó tivesse essa primogenitura, né? E aprove Deus de cumprir a promessa lá no neto de Abraão, quando foi que Jacó lutou com o anjo no Val de Jaboque, e ali ele foi transformado em Israel, e ali nasceu a nação israelita, o povo escolhido de Deus, aonde sairia lá, né, da tribo de Judá, de um dos filhos de Jacó, de um dos bisnetos, né, de Abraão, dessa tribo sairia Jesus. Então, esses homens crendo, eles demonstraram a fé que faz acontecer, que do nada venha a existir tudo que Deus prometeu. Então, se você tem um sonho no teu coração, se você tem uma certeza, se você sabe que recebeu uma promessa não de homens, não de profetas, que não são profetas, mas você viu, você sabe, você traz a certeza dentro do teu coração, não desista. Não desista. Não desista de crer, por mais que as condições se mostrem desfavoráveis. Por mais que você olhe com esses olhos carnais e tudo está virado num tsunami de cabeça para baixo. Parece que nada vai acontecer. Entra ano e sai ano e não acontece. Foi assim com Abraão. Um pouquinho mais adiante do capítulo 11 de Hebreus, do verso... Vamos lá para Hebreus novamente. Vamos achar aqui Hebreus. Aqui em Hebreus, no verso 11, no capítulo 11, e também no verso 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem terem recebido a promessa. Mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque o que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquele de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. E aqui vem falando da história de todo o povo judeu que creu, o povo hebreu antes, né? E foi acontecendo, foi sendo realizado as promessas. Por mais que demorado pareça aos nossos olhos, Abraão não viu se cumprir a promessa de ser o pai de grandes famílias na terra, mais numerosas do que as estrelas do céu. Isso foi se cumprir lá no bisneto dele, lá na tribo de Judá. Queridos, o Senhor é fiel para cumprir. Nós temos apenas que crer e não olhar por vista, mas olhar por fé. Aquilo que ainda não existe, mas temos a certeza que virá a existir. Temos a certeza de que Deus é fiel para cumprir. E nós temos que crer. Muitas vezes nós esmorecemos, muitas vezes nós enfraquecemos, muitas vezes até blasfemamos e reclamamos e murmuramos. Mas creiamos que o Senhor é poderoso para operar infinitamente mais do que nós pensamos ou esperamos. Ele é Deus. Ele não é o homem para que fale. Ele não é o homem para que minta. Ele não é o homem para que deixe as nossas esperanças frustradas. Ele não é infiel como nós, seres humanos, o somos.
Ele é fiel para cumprir aquilo ao qual ele prometeu. E se ele te prometeu, se ele colocou essa certeza dentro do teu coração, não desista. Vá em frente. Busque, persista, ore, jejue, peça a misericórdia de Deus para te fortalecer. Não se deixe esmorecer pelo que os teus olhos veem, ou para que aquilo que os teus ouvidos ouvem, porque muitas vezes o inimigo das nossas almas deixa surgirem notícias que chegam aqui de forma muito desfavorável. Muitas vezes ouvimos sair da boca de alguma pessoa alguma frase completamente ao contrário. Muitas vezes vemos pessoas tomando atitudes diante de nós totalmente diferentes daquilo que nós esperávamos. Mas que nós possamos crer que assim como o Senhor chegou nas nossas vidas e transformou o nosso ser, os nossos pensamentos agora, nossa obediência está cativa à mente de Cristo, a mesma coisa vai acontecer com aquele por quem tu ora. A mesma coisa vai acontecer por aquela situação que tu estás enfrentando. A mesma coisa vai acontecer com este mundo caótico, aonde o mundo não crê que a vinda do Senhor está próxima. Ele virá repentinamente, muito mais rapidamente do que nós possamos estar imaginando. Possamos apenas crer com a firme certeza, o fundamento, né? O fundamento dessa certeza daquilo que nós esperamos. E a certeza, a convicção daquilo que não vemos ainda, mas que vai acontecer. Amém? Que nós possamos ficar nessa fé. No próximo vídeo eu vou estar orando em nome de Jesus.